quiz especial português. Mas antes de começar, já se inscreve no canal e deixe seu like. Qual é o sujeito da frase "o cachorro late durante a noite"? A. Cachorro. B. Noite. C. Late. D. Durante. Resposta alternativa A. Cachorro. O sujeito da frase é a palavra que indica quem ou que está realizando a ação do verbo. Na frase, o cachorro é quem está realizando a ação de latir, por isso é o sujeito. Qual é a função da palavra que na frase "eu acredito que vai chover hoje"? A. Objeto direto. B. Objeto indireto. C. Pronome relativo. D. Conjunção subordinativa. Resposta alternativa D. Conjunção subordinativa. A palavra que está introduzindo uma oração subordinada substantiva objetiva direta, que é uma oração que funciona como objeto direto da oração principal. Eu acredito. A palavra que é uma conjunção subordinativa que serve para ligar a oração subordinada à oração principal. Qual é o tempo verbal da frase "eu tenho estudado muito para as provas"? A. Presente. B. Pretérito perfeito. C. Pretérito imperfeito. D. Futuro do presente. Resposta alternativa B. Pretérito perfeito. O tempo verbal da frase é o pretérito perfeito composto do indicativo, formado pelo verbo ter conjugado no presente e pelo particípio passado do verbo estudar. Esse tempo verbal é usado para expressar ações que começaram no passado e que continuam até o presente. Qual destas palavras é sinônimo de injungir? A. Constranger. B. Difamar. C. Encomendar. D. Conjurar. Resposta. Alternativa A. Constranger. Sinônimos são palavras de mesma classe gramatical que têm significados idênticos ou muito parecidos. Se considera como sinônima uma palavra de outra quando pode substituí-la em diferentes contextos sem que ocorra alteração de sentido. Qual é a classificação da palavra amigo na frase "meu amigo comprou um carro novo"? A. Substantivo. B. Verbo. C. Adjetivo. D. Pronome. Resposta alternativa A. Substantivo. Amigo é um substantivo, que é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, lugares, sentimentos, entre outros. Qual é o objeto direto na frase "eu comprei um presente para minha mãe"? A. Comprei. B. Presente. C. Minha. D. Mãe.
Resposta alternativa B, presente. O objeto direto é a palavra que recebe a ação do verbo diretamente, sem a necessidade de uma preposição. Na frase, o objeto direto é presente, que é o que foi comprado pelo sujeito eu. O que significa a palavra conjectura? A. Suposição ou teoria sem comprovação. B. Padrão de comportamento comum. C. Período histórico específico. D. Processo de transformação física ou química. Resposta alternativa A. Suposição ou teoria sem comprovação. Conjectura é um substantivo feminino que significa uma suposição, teoria ou hipótese sem comprovação. É uma palavra comum em textos científicos, filosóficos e literários. Qual é o sujeito da frase "Ela correu na praia pela manhã"? A. Ela. B. Praia. C. Correu. D. Manhã. Resposta alternativa A. Ela. O sujeito da frase é a palavra que indica quem ou que está realizando a ação do verbo. Na frase, ela é quem está realizando a ação de correr, por isso é o sujeito. Qual é o objeto indireto na frase "Ele deu um livro para sua irmã"? A. Ele. B. Livro. C. Para. D. Irmã. Resposta alternativa D. Irmã. O objeto indireto é a palavra que recebe a ação do verbo com a ajuda de uma preposição. Na frase, irmã é o objeto indireto, que está recebendo a ação de dar através da preposição para. O que é um pleonasmo? A. Uma figura de linguagem que consiste em repetir palavras com sentido idêntico ou similar. B. Um tipo de texto narrativo que conta uma história real. C. Uma figura de linguagem que consiste em usar uma palavra com um significado oposto ao que se quer expressar. D. Palavra que foi criada a partir da junção de duas ou mais palavras. Resposta alternativa A. Uma figura de linguagem que consiste em repetir palavras com sentido idêntico ou similar. O pleonasmo é uma figura de linguagem que consiste em repetir palavras com o mesmo sentido ou com sentidos semelhantes, com o objetivo de reforçar uma ideia ou intensificar a mensagem transmitida. Exemplo: subir para cima, entrar para dentro, sair para fora, hemorragia de sangue. Qual vocábulo onde existe desinência de gênero? A. Segredo. B. Curiosidade. C. Força. D. Alheia. Resposta alternativa D. Alheia. Alheia é um vocábulo onde existe desinência de gênero. A desinência é a parte final da palavra que indica suas flexões de gênero, número, pessoa, modo e tempo. No caso de alheia, a desinência, a indica que a palavra é feminina,
ou seja, é usada para se referir a uma mulher ou a um objeto ou ser que é do gênero feminino. Alheio é o termo masculino correspondente, que é usado para se referir a um homem ou a um objeto ou ser que é do gênero masculino. Assim, podemos perceber que a desinência de gênero é uma marca importante da língua portuguesa, já que permite diferenciar os gêneros masculino e feminino e, assim, adequar o discurso ao contexto e ao público que se pretende alcançar. Qual opção em que nem todas as palavras têm o mesmo radical? A. Dizendo, indizível, diríamos. B. Caracterização, descaracterizar, caracterizava. C. Legalidade, ilegalizar, inelegibilidade. D. Embrutecer, bruto, brutal. Resposta: letra C. Legalidade, ilegalizar, inelegibilidade. Embora as três palavras possuam prefixos diferentes, as palavras legalidade e inelegibilidade têm em comum o radical legal. Já a palavra ilegalizar tem um radical ilegal que é diferente. Em legalidade, o radical legal se refere a algo que está de acordo com a lei. Em inelegibilidade, o mesmo radical é utilizado para indicar a qualidade do que não é elegível ou não pode ser eleito. Já em ilegalizar, o radical ilegal indica que algo é contrário à lei ou ilegal, e o sufixo izar é adicionado para indicar a ação de tornar algo ilegal. É importante lembrar que, em muitos casos, as palavras podem ter prefixos ou sufixos que modificam ou adicionam significados ao radical, mas a presença do radical comum entre as palavras é uma das formas de identificar a relação entre elas. Nesse caso, ilegalizar não tem o mesmo radical que as outras duas palavras, o que a torna a resposta correta. A expressão sublinhada em "há um quer que seja de satânico na pupila da onça" funciona como A. Substantivo. B. Adjetivo. C. Advérbio. D. Pronome. Resposta alternativa A. Substantivo. A expressão um quer que seja é uma locução substantiva, que funciona como sujeito da oração. Ela é formada pelo artigo indefinido um e pelo substantivo, quer que seja, que juntos expressam uma ideia de indeterminação ou imprecisão, algo que não se consegue definir ou explicar com precisão. Na frase em questão, a expressão um quer que seja é usada para descrever uma característica misteriosa e desconhecida da pupila da onça, que sugere algo de satânico. Note que a expressão não é usada para se referir a um objeto ou a uma pessoa específica, mas para descrever uma qualidade ou característica de um objeto. Por isso, ela é classificada como uma locução substantiva, que funciona como um substantivo na frase. Como se saíram neste quiz de português? Quero saber quem foi bem e quem não foi tão bem assim. Deixe seu like e se inscreva no canal. Te espero no próximo quiz.